Hey mangakas, meu nome é Jason e nós estamos aqui nesse vlog onde eu vou falar de um assunto um pouco mais sério, um pouco mais, talvez até focado em quem está um pouco mais velho. Eu sei que uma boa parte do público do canal tem, sei lá, 11, 12, 13 anos, mas aqui eu acho que eu vou falar com quem tem principalmente 15 para cima, né, quem já está interessado em realmente pensar em levar isso como uma carreira, criação de quadrinhos, criação de mangá, levar como uma carreira. Principalmente aqui no Brasil, né, talvez nem todo mundo tenha a facilidade de ir pra fora. Infelizmente não é uma coisa tão fácil assim. Você tem que realmente dedicar muito tempo da sua vida para isso. Então, a gente vai falar sobre se dá pra você viver aqui no Brasil, né, fazendo quadrinhos, fazendo mangá ou coisa do tipo, enfim. Na verdade tem uma certa até diferença. Eu sempre falo que mangá é quadrinho, tá tudo no mesmo. Mas quando a gente fala sobre você pagar suas contas realmente, você, né, ganhar seu pão de cada dia, fazendo quadrinhos, você fazer quadrinhos e fazer mangá tem uma certa diferenciação, infelizmente. A princípio, dá sim para viver de quadrinho aqui no Brasil, né? Você tem o Maurício de Souza Studios, que, enfim, é uma empresa gigantesca, mundial, enfim, que realmente dá dinheiro ali. E muita gente acaba sobrevivendo de quadrinho nesse sentido. Você tem até as pessoas que são contratadas e tal, e que pagam suas contas com isso. Você pode ter ali o estilo que eles precisam, seja pro Turma da Mônica Jovem, seja pro quadrinho normal da Turma da Mônica, né, o cartoon mesmo. E daí você pode ser contratado, você pode fazer roteiro, você pode ser colorista, enfim, várias funções ali dentro da própria Maurício de Souza Studios que permitem que você possa viver de quadrinhos assim. Certo, agora, fazendo suas próprias histórias, suas próprias criações é possível? Também é. Você vai ter que ter um sistema de empreendedorismo, vai ter que criar toda uma produção ali em volta para que aquilo seja sua principal fonte de renda. Além, é claro, de ter uma quantidade grande de leitores que estejam dispostos a comprar e apoiar você como autor. Enfim, quando eu digo apoiar, tem muita gente que está realmente vivendo de quadrinhos no Brasil através de campanhas como no Apoia-se ou no Catarse, campanhas recorrentes igual eu tenho também. Então, os próprios leitores, os fãs das obras daquela pessoa, doam uma quantidade por mês ali, que seja pequena para o bolso deles, né? Sei lá, 1, 2, 5 reais, às vezes 10 reais, tem gente que pode doar 25, sei lá, só tem um salário alto e ela gosta bastante daquele produto, ela doa 25 reais todo mês para aquele autor e assim ele consegue tirar a renda dele e continuar produzindo aquilo. Infelizmente não é a gente não tem um mercado fechado, vocês já devem saber disso, um sistema que permita que você faça o seu quadrinho, leve para uma editora, a editora publique, te pague e você viva disso para sempre, né? Até você morrer, até você querer terminar aquela obra. Enfim, esse tipo de coisa não existe no Brasil. Você tem editoras, geralmente são editoras independentes, editoras um pouco menores ou coisa do tipo, que estão dispostas a publicar quadrinhos de brasileiros, porém, principalmente agora, a gente está com uma crise editorial desgraçada, então nem as editoras estão conseguindo se pagar direito, imagine pagar autores. E aí, quando a gente fala de editora, a gente entra na divisão que eu tinha citado antes, que é sobre mangá e quadrinho. Na íntegra, um mangá é um quadrinho é um mangá, etc. É só uma questão de tradução, é como você falar de comics. Quando a gente entra um pouco mais fundo, a gente define mangá, comics, cartoon como estilos diferentes de histórias em quadrinhos. Na verdade, o cartoon e o comics e o mangá podem ser estilos diferentes de desenho em geral, mas cada um também tem suas características ali que definem eles como diferentes, mesmo estando dentro do quadrinho, né? Você tem, por exemplo, quadrinho europeu também, que é bem diferente de quadrinho americano, que é bem diferente de cartoon, que é bem diferente de mangá. Enfim, e o mangá ele também tem lá suas diferenças com aquele manhwa, eu não sei como é que se pronuncia aquele quadrinho coreano, e você tem o quadrinho chinês também, que eu não faço a ideia do nome. Então, as editoras brasileiras, elas estão muito mais interessadas em quadrinhos no estilo ou americano, ou no estilo cartoon, ou uma mescla dos dois estilos, ou em algo um pouco mais abstrato. Quando você faz algo mangá no Brasil, seja editorialmente, seja mesmo em questão de venda de arte, de ilustração, propaganda, enfim, o mangá ele é visto e associado muito com o Japão. Sim, ele nasceu no Japão, ele tem aquelas características do Japão e coisa do tipo. Então ele é muito associado a isso. E muitas empresas, muitas editoras principalmente, veem que o mangá ele vai, vamos dizer, pertencer a um nicho muito específico que ainda não está consumindo o quadrinho brasileiro.
E aí a gente vai entrando cada vez numa discussão mais extensa a respeito do porquê o mangá feito no Brasil ele carrega um preconceito maior até do que os próprios outros tipos de quadrinhos feitos no Brasil. Enfim, talvez eu traga um vídeo específico falando só sobre isso, porque vale um vídeo inteiro falando sobre essa questão, debatendo aqui, a gente tentando chegar numa conclusão. Certo? Então, as editoras elas podem te ajudar a ter uma renda extra. Na verdade, quando você vive de quadrinho no Brasil, você nunca vive de uma coisa só. É diferente de quando você fala assim, eu sou médico. A pessoa tem seu consultório ou trabalha, sei lá, num plano de saúde ou em um hospital, enfim. E daí, ela ser médica, ela recebe o salário dela, ela paga as contas delas, ela vive de ser médico. Enfim, você tem... A maioria dos empregos é assim. Quando você trabalha com quadrinho, você não tem uma carteira assinada, você não tem um salário todo mês, você não tem nada que seja garantido ali. Então você precisa fazer suas próprias formas de ganhar dinheiro, seja publicando seu quadrinho em sites de leitura paga, seja disponibilizando seu quadrinho gratuitamente e pedindo doações, seja vendendo seu quadrinho, exemplar físico, enfim, igual eu faço também, seja vendendo sua arte de algumas outras formas, vendendo produtos que tenham a ver com aquele seu quadrinho, como camisetas, bonés, canecas, cadernos, enfim, outras coisas que envolvam a marca do seu quadrinho, seus personagens, suas criações. A maior parte dos quadrinistas no Brasil não vive só do seu quadrinho, daquela obra que ele faz ou daquelas obras que ele faz. Eles geralmente envolvem outras coisas que envolvam as habilidades que eles têm realmente. Então vamos supor que você faz seu quadrinho, mas você tem certa facilidade em fazer material promocional, já que você é um artista. A maioria dos quadrinistas que vivem assim, eles são artistas e eles acabam fazendo outras coisas que envolvem a arte, assim como eu faço também. Enfim, todas as coisas que eu estou falando aqui, boa parte delas eu faço também, então por isso eu posso até falar e dizer isso. Então, você vende commission, né, artes por encomenda, você presta serviço de ilustrador de quadrinho para outras pessoas, você faz material de propaganda para empresas, para jornais, enfim, e por aí vai. Cria sites, às vezes se você tem uma certa facilidade com a programação e com a parte ali de design do site, ou mesmo design de produto, e por aí vai. Você vai fazendo várias coisas ali que não exijam todo o seu tempo, né, sendo freelancer de modo geral, mas que não exijam todo o seu tempo, e aí você junta a renda de tudo isso e vai ali vendo o que dá para você fazer para poder sobreviver e pagar suas contas. É bem complicado, tem muita gente que realmente tem um emprego fixo e daí ela faz quadrinho nas horas extras, mas está interessada em realmente fazer o quadrinho virar a produção principal, então está fazendo todas essas coisas de divulgação, continuar produzindo, ir em evento e, enfim, campanhas e coisas assim, exatamente para que ela um dia consiga ter uma base de fãs que sustente a produção desse quadrinho e a vida dela em si para produzir esse quadrinho. É complicado porque você tem que ganhar bastante dinheiro para fazer o quadrinho, para compensar, né? Porque material de desenho é caro, vocês com certeza compram material de desenho, vocês sabem o preço que é comprar os materiais e tal, então a produção de quadrinho envolve, além de um gasto de material bem grande, envolve um gasto de tempo bem grande, então você tem um trabalho de 12 horas por dia, 10 horas por dia, enfim, porque por mais que o trabalho às vezes seja de 8 horas, mas você leva 1 hora e meia para ir para o trabalho, 1 hora e meia para voltar, você já gastou 10, 11 horas ali do dia, você fica cansado, você vai tomar um banho, vai cuidar da casa, vai cuidar das outras coisas, das obrigações que você tem que fazer, isso consome mais tempo, você tem cada vez menos tempo para desenhar, para fazer o seu quadrinho, fazer aquela produção ali. Você não tem como usar aquilo como tempo integral da sua vida, fazer o quadrinho, a não ser que você tenha uma fonte de renda que permita isso. Por isso que ser freelancer ou trabalhar com outras coisas que não exijam tanto tempo assim do seu dia, que não exijam que você fique o dia inteiro naquilo todos os dias fazendo, permite que você consiga gastar mais tempo com o seu quadrinho e nas ações necessárias para que ele traga alguma renda, que são vender de diferentes formas possíveis, como eu citei aqui, e conseguir mesmo as doações do seu público, enfim, o apoio do seu público para que aquela produção continue. Então, viver de quadrinho no Brasil é possível, porém não é uma tarefa fácil, nem um pouco fácil. E geralmente quando você vai viver de quadrinho no Brasil, você não pode se prender só no Brasil. Você vai, de repente, ter que traduzir seu quadrinho para o inglês, né, principalmente porque é a língua mais falada no mundo. Então, você traduz ele, você lança em outros lugares, você tenta fazer várias coisas assim. E quando você é roteirista, principalmente, você não tem essa capacidade de, por exemplo, prestar um serviço de arte, né, de ilustração, para completar sua renda para poder sobreviver. Enfim, você vai escrever livros só, livro, literatura, sem tendo ilustração só na capa e de repente algumas ilustrações no meio ali, de modo que você não precise contratar um desenhista e pagar muito caro para ele. Você vai, sei lá, de repente fazer um blog
ou um vlog falando sobre alguma coisa, enfim, que ajuda a completar a renda também, ou de repente fazer matérias para sites, enfim, ser colaborador de alguns sites que exijam matérias, notícias, esse tipo de coisa que você vai usar a sua escrita como forma de ganhar dinheiro de forma extra. Então você não vai viver do roteiro que você faz para aquele quadrinho, mas assim como desenhista, você vai fazer outros serviços que envolvam a sua habilidade escrita para poder completar a sua renda ali e o quadrinho ser, vamos dizer, parte da sua produção principal, do que você vai gastar mais tempo no seu dia. Atualmente é exatamente isso que eu faço, então eu tenho o quadrinho, vamos dizer, como objetivo principal, é o que eu faço a maior parte do meu dia, mas eu presto serviço de ilustração, faço commissions ou coisas do tipo. Eu tenho um blog, né, um site onde eu faço posts, na verdade faz muito tempo que eu não faço post nenhum, mas eu pretendo voltar, enfim. Então nele uso como divulgação do meu trabalho, uso como forma de renda também, ele dá lá alguns centavos ou coisa do tipo. Eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino vocês a desenhar, faço todas as coisas que vocês veem aqui, a gente faz discussão e ele também serve como uma pequena fonte de renda. São várias pequenas fontes de renda vindo de vários lugares que completam o bolo para a gente poder sobreviver e tal, e daí ter o quadrinho como produção principal. E aí por isso a palavra empreendedorismo é tão importante para quadrinistas que estão no Brasil. Você não tem algo fixo que vai te contratar e vai te pagar todo mês, então você tem que fazer isso acontecer da forma como você puder, com o que você achar. Não precisa ficar forçando, que nem eu falei do roteirista trabalhar com sua escrita, ou desenhista trabalhar com sua arte, mas outras habilidades que você tenha também podem complementar isso de alguma forma. Então você é um desenhista que sabe programar, ou um roteirista que sabe programar, vai fazer um aplicativo, fazer um site, enfim, esse tipo de coisa, fazer um programa, um software mesmo, que ajude alguém e vende esse software. Você sabe, sei lá, tocar violão, faz um canal no YouTube, ensina as pessoas a tocar violão, ou faz um cursinho ali, ensina algumas pessoas. Várias coisas que vão completar a sua renda para que você possa viver disso. Eu não quero desanimar ninguém com esse vídeo. Na verdade, o que eu quero exatamente é que você, quando você vê esse vídeo, você esteja mais preparado para poder fazer essas escolhas. E não pensar que vai ser tudo fácil e depois, quando chegar lá na frente, você vê que não é e você desistir e desanimar. Você vê o quão difícil vai ser antes de você realmente começar aquilo, é muito melhor, porque você pode ver, nossa, com toda essa dificuldade eu prefiro realmente nem tentar. Ou você já começa a enxergar as possibilidades do que você tem que fazer para que aquilo possa dar certo. Exatamente para você não chegar na frente achando que tudo vai ser mil maravilhas, que você vai conseguir. E quando você chegar e ver a realidade, você ficar triste, desanimado e você querer desistir, você já gastou todo aquele tempo. Você já dedicou tanto aquilo, para você desistir, você vai realmente perder o tempo, coisa do tipo, da sua vida. Então, para você que está vendo aí, você tem 14, 15, 16 anos por aí, né, tá na escola, coisa do tipo, já está vendo como que vai funcionar a sua vida depois que você sair da escola, esse tipo de coisa já vai te ajudar. Já tem várias dessas coisas, são coisas informais, você não precisa ser registrado, você às vezes não precisa abrir uma empresa ou coisa do tipo. Você pode fazer já na época que você está na escola, já para conseguir começar a ganhar dinheiro e ir aprendendo isso, vendo o que se encaixa, o que você consegue fazer, o que você não consegue, para poder completar sua renda. Já vai ganhando algum dinheiro agora e aí você já vai aprendendo a administrar isso e tudo mais. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui no canal falando sobre isso, falando sobre empreendedorismo, falando sobre educação financeira, sobre como você vai viver tendo vários tipos de renda e ele vindo cada um de um ponto diferente, em um momento diferente, não sendo tudo um boloto de dinheiro que você vai ganhar no fim do mês ou no começo do mês porque você trabalhou no mês anterior. Enfim, que é uma coisa bem complicada. Não é fácil você lidar com dinheiro, tipo, pouco dinheiro vindo de vários lugares diferentes, você administrar isso com suas contas, com todo esse tipo de coisa. Enfim, se vocês gostaram desse tipo de tema, gostaram desse tipo de vídeo, deixa nos comentários, deixa aí seu like, que daí eu trago mais, de repente a gente pode bater mais um pouco de papo sobre isso. Caso você queira me apoiar, eu falei aqui, né, várias vezes sobre essa questão de formar renda de formas diferentes, inclusive da doação, que é muito importante para que os autores consigam continuar produzindo, ainda mais liberando essa produção de graça, né, que acaba não trazendo lucro nenhum, a não ser que você coloque ali uma propaganda, enfim, é coisa do tipo, que a gente sempre tenta fazer, mas isso infelizmente dá alguns centavinhos, não dá quase nada realmente. Então, vou emendar aqui todo esse conteúdo daqui no Jabá. Se você quiser me apoiar a partir de R$1 por mês, que você consegue lá ter acesso a várias recompensas no grupo secreto do Instinto Mangaká, inclusive ler Hooligan com até um mês antes da galera. Então, por exemplo, eu estou lançando aqui esse vídeo dia 30 de outubro, Hooligan vai sair apenas dia 30 de novembro, o capítulo 24. Para quem apoiou, ele vai sair já depois de amanhã, dia 1º de novembro, ele já sai lá no grupo, você já consegue ler Hooligan com até um mês antes. E se você apoiar com R$25, todo mês você recebe meus quadrinhos autografados. Então, com R$25 você sai mais barato do que você comprar e pagar o frete.
E você continuando isso, você vai ganhando cada vez quadrinho. Macai, por exemplo, custa R$30, com frete sai R$40, com R$25 você consegue levar Macai se você continuar mantendo esse apoio. E todos eles vão ir autografados, não se preocupe. Então, novamente, muito obrigado por ter assistido. Eu espero que a discussão tenha sido útil, que faça você pensar, olhar para o seu futuro e ver as possibilidades que você pode tomar. Meu objetivo, como eu disse, não é desanimar ninguém, é realmente ajudar você a já se planejar para isso. Deixe seu like caso você gostou, seus comentários aí, quais outros temas relacionados a esse tipo de coisa você quer ver aqui no canal, nos vlogs. Falou, é nóis!